O capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é sem dúvida um dos textos mais conhecidos deste livro, onde o profeta recebe uma visão sobre um vale de ossos secos. E no vídeo de hoje estaremos fazendo uma interpretação deste capítulo para entendermos o significado desta visão profética do livro do profeta Ezequiel. Com base nesse texto, veremos que as promessas do Senhor são certas e que em Israel Deus se revela como Deus da restauração. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, com base na lição de número 10 da revista da CPAD, lição de adultos. E o tema de hoje é sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Nós teremos como base para o tema de hoje o capítulo de número 37 do livro do profeta Ezequiel, capítulo este que sem dúvida é o texto mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, que trata sobre a visão de um vale de ossos secos. E neste texto nós vamos compreender que Deus ainda tem uma obra para realizar na vida do povo de Israel, a nação de Israel. E a conclusão que nós chegaremos neste estudo é de que Deus é um Deus de promessas e que as suas promessas são certas e Ele zela para cumpri-las. Deus também se revela nesta passagem como um Deus de restauração, o Deus que prometeu restaurar a nação de Israel, tanto nacionalmente ou politicamente, quanto espiritualmente. Mas será que esta promessa de restauração nacional e espiritual já se cumpriram na vida do povo de Israel? É isso que nós vamos estudar neste vídeo. E nesta aula estaremos dividindo o assunto, nosso estudo, em 3 tópicos. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o significado do vale de ossos secos. Vamos fazer aqui uma interpretação do texto bíblico, entendendo a linguagem do profeta Ezequiel para buscarmos o significado de suas palavras. No segundo tópico, nós falaremos sobre a dispersão dos judeus entre as nações, buscando aqui trazer à memória os acontecimentos históricos sobre a vida do povo de Israel, seja ele o reino do norte, seja ele o reino do sul, né? Seja Israel ou seja Judá. Então nós vamos fazer uma abordagem histórica aqui para nós compreendermos através do plano de fundo histórico qual é, de fato, a promessa que Deus está fazendo para a nação de Israel por meio da instrumentalidade do profeta Ezequiel. E no terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o milagre do século 20, mostrando como Deus milagrosamente restaurou nacionalmente a nação de Israel, trazendo informações históricas aqui também sobre este fato importantíssimo para o estudo das profecias bíblicas. Não posso deixar de pedir também para que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha, faça seu comentário, trazendo aqui perguntas, dando sugestões ou fazendo suas considerações. E também compartilhe com alguém, se você conhece algum professor de escola dominical, mostre o nosso canal para ele e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, sobre o significado do vale de ossos secos. Irmãos, neste primeiro tópico, nós estaremos olhando para o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel e trazendo uma interpretação aqui sobre o significado deste texto, observando todo o seu contexto histórico para compreendermos o que o profeta está querendo dizer nesta passagem bíblica. Identificaremos aqui quem são os ossos secos dentro desta visão que o profeta Ezequiel recebeu,
Qual a importância desta linguagem que o profeta traz para se referir à nação de Israel? E o que esta mensagem produziu na vida dos judeus que receberam esta profecia de Ezequiel em seu tempo, né? Então vamos estudar este texto, compreendendo aqui dentro do texto o que é que o profeta está trazendo de mensagem para o seu povo dentro da sua época. Primeiramente vamos falar sobre os ossos secos. Então vamos olhar para o texto bíblico e identificar esta linguagem do profeta sobre os ossos secos. Eu vou ler primeiramente os versículos 1 e 2 do capítulo 37 de Ezequiel, para que nós possamos aqui trazer o comentário sobre a linguagem que o profeta Ezequiel está utilizando aqui. Olha o que ele diz nos versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Bom, primeiramente é importante nós dizermos aqui que o profeta Ezequiel está dizendo que o Senhor o levou em espírito para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E esta linguagem do profeta está revelando a maneira que Deus trouxe esta revelação profética para ele entregar esses oráculos ao seu povo, de maneira que fica claro no texto que trata-se de uma visão. O profeta Ezequiel, quando olhamos para o livro dele, nós percebemos que em seu ministério profético, Deus trouxe-lhes muitas revelações por meio de visões. Muitas dessas visões eram visões factuais, ou seja, eram revelações de coisas que já estavam acontecendo, como, por exemplo, as abominações no templo de Jerusalém, que foram mostradas por meio de visões ao profeta Ezequiel, né? Assim como outras visões que o profeta teve. Mas esta visão, ela se diferencia das demais visões do profeta, no sentido de que é uma visão de algo que ainda está por acontecer entre o povo de Israel. É uma visão futurística, é uma visão que traz uma profecia, podemos até dizer escatológica. E essa visão do vale de ossos secos traz a revelação de uma promessa de restauração que Deus há de fazer na nação de Israel, por causa da dispersão que aconteceu com o povo de Israel durante a história da nação, durante a história deste povo. Então nós vamos olhar para este texto do Vale de Ossos Secos e fazer a interpretação correta deste texto, entendendo o que é que realmente o profeta está profetizando, o que é que o profeta está anunciando aqui na sua mensagem. E o significado desta visão se encontra no próprio texto da visão do Vale de Ossos Secos, nos versículos 11 ao 14, onde Deus explica para o profeta Ezequiel este significado. Vamos ler o texto, versículo 11 até o versículo 14. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isso, eu o fiz, diz o Senhor. Então olha só o significado
da visão que Ezequiel teve, de que ele andou num vale, Deus o levou a um vale cheio de ossos sequíssimos e perguntou para o profeta se poderiam aqueles ossos reviver, e o profeta disse para Deus que Deus sabia se sim ou não, e aí Deus ordena ao profeta que ele profetize sobre esses ossos secos. Então o próprio Deus traz aqui o significado sobre a mensagem que Deus dá ao profeta através desta visão, dizendo que os ossos secos são a própria nação de Israel. Estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem assim: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos todos cortados. Então veja que neste momento em que Ezequiel recebe a mensagem da visão do vale de ossos secos, né, esta revelação de Deus, trazendo aqui uma promessa de restauração para este povo, perceba que a nação está sem esperança, que eles já perderam as esperanças de reviverem como uma nação, e Deus então traz esta promessa de ressurgimento, de uma restauração nacional, num momento de desesperança. E então nós somos levados a imaginar que quando o profeta Ezequiel recebe este oráculo, esta revelação da parte de Deus sobre a visão, dá-se a entender que o exílio do cativeiro babilônico já se cumpriu, já aconteceu na vida deste povo. Eles já estão sofrendo o juízo de Deus por meio da nação da Babilônia, já estão definitivamente no cativeiro babilônico, algo que aconteceu definitivamente no ano de 586 a.C. Então, esta mensagem, esta promessa de Deus de uma restauração no momento de desesperança desta nação, nos faz entender que Deus está trazendo uma mensagem de esperança para este povo. E aí nós temos aqui as promessas de Deus. Nós chegamos à conclusão que esta visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. E a visão vislumbra a restauração nacional seguida da restauração espiritual. Então vamos entender aqui, o que é que está acontecendo. O profeta Ezequiel já está na Babilônia, nós já estudamos que ele desenvolve o seu ministério profético já na Babilônia, porque Ezequiel foi levado para o cativeiro babilônico já numa segunda leva, numa segunda investida de Nabucodonosor contra a nação de Judá. Então Ezequiel está na Babilônia profetizando, sendo usado por Deus como profeta, enquanto que a nação está sendo cercada, Judá, Jerusalém está sendo cercada pelo exército babilônico, quando no ano de 586, Nabucodonosor e seu exército irão definitivamente destruir a cidade de Jerusalém e levar para o cativeiro babilônico a nação de Judá. O povo de Israel vão para o cativeiro babilônico, lembrando que já lá no ano de 722, o reino do norte, que era outra parte de Israel, já havia sido levado para o cativeiro também assírio, A Síria conquistou o reino do norte e agora a Babilônia, por mão de Nabucodonosor, conquistará o reino do sul e eles se espalharão pelas nações, e se espalharão sobre a face da terra. E assim então nós temos aqui a primeira diáspora, a primeira dispersão do povo de Deus espalhado pelas nações, Então, Deus, por meio desta visão, através do ministério do profeta Ezequiel, traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, restauração nacional,
nacional, mas não só uma restauração nacional. Deus também promete que um dia estará restaurando espiritualmente a nação de Israel. Lembram da mensagem dita no Evangelho de João, que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quem são os seus ali na linguagem do evangelista João? São os judeus, são o povo de Deus do Antigo Testamento, que não receberam Jesus como Messias, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se olharmos para a situação espiritual da nação de Israel hoje, eles ainda não reconhecem Jesus como Messias. Isso eu digo no âmbito coletivo. É lógico que no aspecto individual, muitos judeus têm se convertido, sim, a Jesus Cristo, ao cristianismo, reconhecendo Jesus como Salvador, né? Mas no âmbito geral, coletivo, a nação de Israel não reconhece Jesus como seu Salvador, como Messias prometido por Deus. Então eles ainda aguardam uma restauração espiritual, mas a restauração nacional já se cumpriu e é o que nós vamos estudar no segundo tópico. Tópico de número 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Neste segundo tópico, estaremos aqui trazendo informações sobre as duas diásporas ou sobre as duas dispersões que ocorreram na história de Israel, de maneira que nós estaremos aqui entendendo que o povo de Israel milagrosamente foi restaurado como nação, e estaremos também tratando aqui da restauração nacional de Israel, olhando para o texto bíblico do livro do profeta Ezequiel e percebendo que esta promessa que Deus fez de restauração nacional ao povo de Israel se cumpriu muitos anos depois, nos mostrando que vale a pena crer neste Deus que promete e cumpre aquilo que ele promete. Primeiramente, vamos falar sobre as diásporas de Israel e de Judá. Bom, neste momento, para compreendermos aqui o conteúdo da lição, é importante nós relembrarmos aqui um fato importantíssimo na história do povo de Israel no Antigo Testamento, que é a divisão de reinos, a divisão do povo de Israel entre dois reinos. Vocês lembram que após a morte de Salomão, quem passou a governar sobre a nação de Israel foi o filho de Salomão chamado Roboão. E Roboão não teve a sabedoria que seu pai teve para reger este povo, de maneira que o povo se dividiu em duas nações. A partir desta divisão do governo de Roboão, Jeroboão passou a ser o monarca, o rei do reino do norte, que reuniu ali 10 tribos no norte de Israel. E no reino do sul sobrou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e passou a ser conhecida como a nação de Judá, o reino do sul. O reino do norte teve como sua principal capital a cidade de Samaria, e o reino do sul, a sua capital, permaneceu sendo a cidade de Jerusalém, uma vez que esta cidade já era capital quando era um reino único, né? Então é importante a gente trazer esta memória neste momento para nós compreendermos que a diáspora, a dispersão do povo judeu no Antigo Testamento se deu em 2 etapas. Primeiramente, o reino do norte foi conquistado pela Síria no ano de 722 a.C., quando a Síria invade o reino do norte e levam eles para o cativeiro assírio e traz estrangeiros para habitar nas cidades ali importantes do reino do norte, né? E aí, com essa miscigenação de povos, nós temos origem ali, por exemplo, aos samaritanos, e depois, futuramente, nós vamos ter o cativeiro babilônico, agora para o reino do sul, a nação de Judá. No ano de
586 antes de Cristo, ou 587, né, segundo alguns estudiosos, nós temos ali a invasão babilônica sob o comando de Nabucodonosor, que conquista o reino do sul, o reino de Judá, e nós temos aqui o cativeiro, o famoso cativeiro babilônico, que durou 70 anos, até que o rei Ciro, no ano de 538, dá autorização para os judeus voltarem à cidade de Jerusalém e reconstruírem a sua cidade, o templo e a nação. Então, nós temos aqui uma mesma diáspora para com os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E depois, futuramente, nós vamos ter, depois do retorno do cativeiro babilônico, né, o povo de Israel reconstrói a cidade de Jerusalém, se reergue novamente como nação. E o tempo, os anos vão se passando. Quando chega no primeiro século da história, depois de Cristo, nós temos ali no ano 70 depois de Cristo, mais uma dispersão dos judeus, agora promovida pelo Império Romano, poderoso Império Romano, que também invadem a cidade de Jerusalém, sob o comando do general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, e ele ali também promove uma grande mortandade na cidade, nas ruas de Jerusalém, de maneira que também nesta invasão, milhares de judeus se espalham, se dispersam, né, pelas nações ao redor, quando, na verdade, já havia, né, nos tempos de Jesus, muitos judeus espalhados pelo vasto Império Romano, pelas cidades conquistadas pelo Império Romano, uma vez que, após o retorno, a autorização do retorno do cativeiro babilônico, milhares de judeus não puderam ou não quiseram mais voltar para a sua terra, para a cidade de Jerusalém. Portanto, nós temos aqui as dispersões do povo de Israel, o reino do norte, no ano 722 a.C., a dispersão do povo de Judá, o reino do sul, né, no ano de 586, e depois, futuramente, a dispersão no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém foi destruído pelo poderoso Império Romano. Temos aqui também o renascimento de Israel, né? O retorno dos judeus, a que a profecia de Ezequiel se refere aqui, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão por Jesus. Então, quando o profeta Ezequiel profetiza sobre um retorno, sobre uma restauração nacional, a partir desta visão do Vale de Ossos Secos, nós sabemos que ele está se referindo a um retorno após a segunda diáspora, após a dispersão dos judeus, depois da invasão do Império Romano, né, na cidade de Jerusalém. E essa dispersão promovida pelo Império Romano, ela durou mais de 1.800 anos, começando lá no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel no ano 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral da ONU, né, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos, 33 a favor da restauração da nação de Israel contra 14 contra, né, para que o território da Palestina cedesse de volta o território que pertence ao povo de Israel. Então, no ano de 1947, nesta reunião da ONU, esta promessa de restauração nacional, que está descrita no vale, na visão do Vale de Ossos Secos, né, esta promessa se cumpre cabalmente, literalmente, mostrando que não importa quanto tempo demore, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para fazer cumprir.
vir. Então Deus prometeu que haveria uma restauração, que ele traria de volta o seu povo para a sua terra, e assim, neste ano importantíssimo da história da nação de Israel, se cumpre esta profecia de restauração nacional de Israel. Vamos ler os versículos 6 até o versículo 8, que mostra de fato a promessa de Deus sobre esta restauração. Olha só, e diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mas não havia neles espírito. Então veja que, do versículo 6 até o versículo de número 8, nós temos aqui a promessa de uma restauração nacional. Deus está dizendo que vai colocar pele, nervos, tendões nesses ossos, de maneira que os ossos representam a nação dispersa, uma nação morta, espalhada pelo mundo. Então Deus está prometendo que vai restaurar esta nação, porque vai dar forma física novamente a eles, mas eles não vão ter ainda o Espírito, de maneira que uma promessa também espiritual há de ser feita no texto, mas esta promessa ainda não se cumpriu plenamente sobre a nação de Israel, e é por isso que eu considero este assunto, este tema do Vale de Ossos Secos, como um tema também escatológico, uma vez que a profecia, a revelação de Deus ali se cumpriu parcialmente na restauração nacional. Israel já é reconhecido como Estado entre as nações, mas não se cumpriu cabalmente, não se cumpriu totalmente esta visão, esta revelação, uma vez que Israel, ainda não foi restaurado espiritualmente, mas isto vai acontecer. Amém? Tópico de número 3, sobre o milagre do século 20. Neste terceiro tópico, estaremos falando aqui sobre o milagre de Deus na nação de Israel, quando Deus, conforme nós já vimos, restaurou nacionalmente esta nação naquela reunião geral da ONU, entendendo que Israel tinha direito de ser reconhecida como um Estado independente, tendo ali direito ao seu próprio território. Então nós vamos mostrar que Israel é um testemunho vivo da ação soberana de Deus sobre a face da terra e sobre as nações. Nós também falaremos aqui sobre o status de Jerusalém entre as nações hoje, mostrando como Israel ainda é perseguida por algumas nações, e nós terminaremos falando sobre a promessa da restauração espiritual sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Primeiramente, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Quando nós olhamos para a história desta nação e percebemos que desde os tempos bíblicos Israel é odiado por muitos, Israel foi perseguido. Lembram, por exemplo, quando Hamã quis destruir, acabar com o povo judeu por puro orgulho, por causa de Mardoqueu, que não queria se prostrar perante ele? Pois é, nós temos ali um retrato vívido de como este povo sempre sofreu perseguição e sempre foi odiado por muitos, de maneira que muitos desejaram o extermínio deste povo e desta nação. Se nós trazermos mais para os tempos contemporâneos, nós vamos lembrar que algum tempo atrás, algumas décadas atrás, nós tivemos também a perseguição contra os judeus empreendida pelo nazismo, através da liderança de Adolf Hitler,
quando milhares de judeus, né, segundo a história, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, foram sacrificados nesta mortandade e perseguição terrível contra este povo. Então, quando olhamos para Israel e percebemos que Israel ainda sobrevive como nação, percebemos que este povo ainda subsiste entre as nações, nós temos a convicção, a certeza de que Deus ainda tem planos para esta nação, Deus ainda tem história para com eles e Deus tratará de cumprir todas as suas promessas na vida deste povo. E na visão do Vale de Ossos Secos, nós vemos justamente que a promessa de Deus para com esta nação é de uma promessa de restauração plena, começando pela restauração nacional, conforme nós já mostramos aqui que já aconteceu no ano de 1948, através da reunião que houve na ONU, e agora nós aguardamos o cumprimento da promessa de uma restauração espiritual que, conforme o dispensacionalismo clássico, né, que é uma vertente da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o dispensacionalismo clássico ensina que esta restauração espiritual de Israel está reservada para os tempos da grande tribulação, aquele período literal de 7 anos, onde Deus tratará com Israel e Israel reconhecerá o Senhor Jesus Cristo, aqueles que os seus antepassados rejeitaram e mataram. Ele é o Messias prometido por Deus, né? E que Jesus Cristo há de aparecer para este povo e haverá ali uma restauração nacional neste período da grande tribulação. Hoje, quando olhamos, né, o status de Jerusalém entre as nações, quando olhamos para Israel hoje, nós sabemos que Israel já é um Estado soberano desde 1948, quando houve aquela reunião na ONU e Israel, pela maioria dos votos, teve direito a regressar ao seu território e ser reconhecido como nação. Porém, nós sabemos que eles passaram mais de 18 séculos de dispersão e mesmo com essa soberania como nação reconhecida pela ONU, Israel ainda sofre muita pressão internacional. Ainda existem aqueles que defendem a ideia de que o território deve ser dominado totalmente pelos povos árabes na Palestina. Então, nós sabemos que Israel ainda é odiado por muitos, mas Deus ainda tem promessas para Israel. E para terminar, nós temos aqui a restauração espiritual, né, que é a segunda parte da revelação de Deus na visão do Vale de Ossos Secos. Então, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Nós concluímos que esta promessa ainda não se cumpriu sobre a nação de Israel e há de se cumprir, porque o Deus que prometeu não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Não importa quanto tempo vai demorar, mas o que interessa é que, se Deus falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Quanto a nós hoje, cristãos, devemos amar Israel, orar por eles, orar pela paz em Jerusalém, como nos ensina o Salmo de número 122, e entendermos que Deus ainda tem um plano, Deus ainda tem projetos para esta nação. Mas quanto a nós hoje, que somos o povo de Deus, a igreja, que segundo Paulo escreveu e ensinou aos romanos, é composto de judeus e gentios, quanto a nós devemos continuar servindo a Deus e reconhecendo que Deus faz promessas, que Deus é um Deus de restauração, que Deus é um Deus de promessas, que Deus é um Deus que guarda e zela pela sua palavra. E quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele faz acontecer. Amém? Adoremos, portanto, a este Deus. Louvemos a este Senhor, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Senhor nosso, da igreja e Senhor de Israel.
Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal. Nos ajude a cumprirmos a meta de encerrarmos este trimestre com um número de 400 inscritos no canal. Só faltam 16 e um desses 16 pode ser você. Então nos ajude nesse projeto. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.